No meio do mundo é o nome deste podcast, a que já nos vamos habituando, em que trazemos aqui à conversa todas as semanas alguém para partilhar connosco um bocadinho da sua vida, da sua experiência, do seu caminho vital. Ah, Normalmente, todas as pessoas que vêm falar connosco são diferentes umas das outras, porque cada uma tem a sua história e a sua experiência, mas há um elemento que, de alguma maneira, serve de ligação entre todos. São cristãos e tentam que a sua fé, de alguma maneira, ilumine as suas escolhas e a sua vida. Hoje temos a alegria de ter connosco uma jovem, a Margarida Medeiros, 22 anos, a terminar fisioterapia em Lisboa e jogadora de basquete. É verdade. Margarida, bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar connosco. Obrigada eu pelo convite e é um privilégio estar aqui a falar um pouco sobre mim e sobre a minha vida. Margarida, olha, começamos pelo basquete. Sei que o basquete é o teu desporto de eleição, Uhum. que praticas já há muito tempo. Como é que apareceu? Como é que surgiu? Porque é que gostas de jogar basquete? E não só jogar, porque sei que além de jogar, és também árbitro É ou, verdade. ou árbitra, É oficial de mesa, mas oficial de mesa. dá. Pronto. Então, olha, fala-nos um bocadinho de tudo isso. Ok, então o basquete entrou na minha vida um pouco porque eu era uma menina muito ativa e a minha mãe meteu-me na natação, porque pronto, gostava sempre que eu e o meu irmão tivéssemos a capacidade de, por exemplo, ir para uma piscina e não ter aquela preocupação dos meninos vão se afogar, mas pronto, meteu-nos na natação porque um desporto que achamos que é importante. E depois, entretanto, o meu irmão começou no basquete, eu também comecei a ir aos treinos, comecei a gostar daquilo. Entretanto, o basquete começou a ganhar um ponto importante na minha vida, porque pronto, era todas as semanas, 3 treinos de 1 hora, estava lá, era onde eu gastava a minha energia toda, onde eu adorava passar o meu Uhum. tempo todo. Ahm, e o basquete a pouco e pouco foi ganhando mais realce na minha vida, porque pronto, depois aquilo não era só um desporto, uma atividade física que eu fazia, depois começou a ser um desporto, comecei a encará-lo como tal, formei uma equipa, tivemos um treinador extraordinário, e a nossa equipa foi ganhando alguns pontinhos. Eu lembro-me de um ano em que nós éramos sub-19, raras eram aquelas que tinham aquela idade para aquele escalão, normalmente era tudo com subida de escalão, e o nosso treinador no primeiro treino disse assim: vocês são as primeiras, as favoritas a ficarem de fora da Final Four, que éramos só 5 equipas. E a gente, pronto, vamos ter que aceitar esta condição. E para surpresa nossa, nós fomos à Final Four, ainda ficámos em terceiro lugar, ficámos muito contentes. E eu acho que o basquete, o facto de ser trabalhado em equipa e termos as pessoas certas ao nosso lado, é muito importante porque faz-nos confiar em alguém cegamente, porque ali trabalhamos todas para um fim e não sou só eu a marcar os pontos, aquilo é um jogo, é distribuir jogo, é como na vida, temos que ir distribuindo para no final sermos todos felizes. E Uhum. pronto, e depois comecei na vertente da arbitragem um bocado mais por curiosidade, e porque também queria estar no basquete de outra forma. Entretanto, fui subindo na carreira, agora sou oficial de mesa da federação, não é que isso importe muito, mas também é importante porque é também um trabalho de equipa e é onde eu vou ganhando responsabilidade, porque parecendo que não, há jogos que dependem do nosso profissionalismo e isto depois para um futuro, ser profissional depende, faz com que eu seja bem sucedida e não quero ser só uma que faz por fazer, mas sim ser competente naquilo que faço e pronto, depois procuro Uhum. ser, trabalhar para tal. Uhum. E pronto, tem sido Tu assim. és de Reguengos, Uhum. eh, jogas em Reguengos? Eu joguei em Arregos até às sub-19, depois tive um interregno, porque pronto, também se colocou a pandemia e tudo mais, e a nossa equipa também acabou porque algumas foram para a universidade. Depois fui para a universidade e só no meu terceiro ano, portanto, o ano passado, é que disse à minha mãe: eu vou ter que voltar ao basquete enquanto atleta, porque nós temos os campeonatos universitários. E a minha mãe disse assim: é isso que te faz falta, não é? E eu, claro que me faz falta. Então a Margarida foi ao primeiro jogo sem ter tido nenhum treino, portanto, eu saí de lá cansadíssima. Mas aquilo é uma equipa diferente, mas é também com o mesmo propósito, portanto, aquilo é muito saudável para mim, porque é onde eu vou gastar a minha energia e onde consigo esparcer do meu dia a dia
E isso é muito bom, Uhum. se consigo desligar um bocadinho do meu dia a dia e entregar tudo ali num jogo ou num treino, aquilo que fosse. E pronto, tenho sido muito feliz a jogar Como é basquete. que está neste momento? Eu não estou dentro do assunto. Como é que está o basquete em geral, em Portugal, mas em particular o basquete feminino? Olha, isso é uma boa pergunta e ainda bem que menciona, porque o basquete é este fim de semana, dia 9, conseguiu o primeiro apuramento para o europeu feminino, nunca foi conseguido. E então aquelas 12 guerreiras, lideradas por aqueles treinadores, conseguiram um apuramento histórico e é algo que mexe muito com as camadas jovens de raparigas, porque normalmente os esportes pensa-se Uhum. muito que é para os homens, mas não, aquelas 12 guerreiras conseguiram literalmente apurar-se e vamos entrar no europeu. E não podia estar mais contente por ver aquilo a acontecer, porque é histórico para Portugal termos uma Bem, seleção. fica aqui a referência datada. Nós estamos a gravar em fevereiro de 2025 e, portanto, fica aqui a referência a esta conquista. Esta conquista Esta muito bonita conquista. para o basquetebol português e também para as mulheres no desporto. Uhum. Quer dizer, Pretendes continuar a jogar? eu acho que este ano vai ser o ano finito, porque pronto, também depois com o trabalho, não sei para o ano o que é que vai Começará a vida surgir. profissional e eventualmente tornar-se-á cada vez mais difícil Mas conciliar as o coisas. bichinho mantém-se cá, portanto não sei como é que vai ser no futuro. Podes voltar a jogar de forma, enfim, amigável, amadora, Amigável, com os e teus é o que amigos e importa. com as tuas amigas. Sim, sim. Está bem. Voltamos um bocadinho atrás. Voltamos um bocadinho atrás para que nos fales um bocadinho da tua, olha, da tua infância, da tua família. Sei que os teus pais são os dois professores, Uhum. uh, mãe alentejana, Pai açoriano. pai açoriano. É verdade. Co- E sei que, curiosamente, eles não se conheceram, apesar de terem estudado em Évora, não se conheceram na universidade. Não é? Não, é verdade. Como é que aconteceu isto de um açoriano e uma alentejana acabarem a ser professores em Reguengos e a ter É verdade. dois filhos, tu e o teu irmão, Uhum. que o teu irmão tem agora 26 anos, não é? Certíssimo, Portanto, é um certíssimo. bocadinho mais velho. Então, os meus pais estudaram os dois em Évora, o meu pai é engenheiro zootécnico e a minha mãe tirou, salvo erro, físico-química, porque às vezes tenho medo de errar nas licenciaturas. É verdade, eles nunca se conheceram em Évora, acho que nunca se devem ter cruzado e ambos foram trabalhar para o Requengos de Monsaraz, que é onde eu moro. E pronto, engraçaram um com o outro, começaram a namorar, mais tarde casaram, tiveram o meu irmão, depois tiveram a mim. Portanto, eu acho giro quando eu digo às pessoas, tenho uma mãe alentejana e um pai açoriano, eles perguntam-me como, olhem, Calhou. calhou. Enfim, também não é assim. E há uma história muito bonita dos meus pais, Uhum. estão casados há 30, vão fazer 30 anos por um ano, Uhum. e é uma história muito bonita. E pronto, tenho família nos Açores, a minha família paterna, tinha os Que meus é um avós. excelente pretexto para de vez em quando ir aos Açores. É muito bom e ver aquela paisagem, tudo muito bom. Exato. Eu tenho um bom dos 2 Suponho mundos que que é seja uma excelente desculpa para de vez em quando fazer uma viagem. sim, tenho um bom dos 2 mundos que é estar no Alentejo, mas os Açores também é muito Uhum. bonito e pronto, depois, em Reguengos tinha os meus avós Talvez seja bom ir de maternos. vez em quando lá no verão, Sim, sim, para fugir aqui sim. ao calor alentejano. Tinha os meus avós, maternos, que entretanto já faleceram. Tenho o meu tio, mas que também está em Lisboa, o irmão da minha mãe, e depois os meus tios dos Açores, os meus tios açorianos estão nos Açores, e pronto, cá só estamos nós os quatro e o meu tio. O Ah, teu irmão é um bocadinho mais velho, portanto, já sim, referi que sim, tem 26 anos, é engenheiro informático, não é? certíssimo. Eh, Às vezes os irmãos mais velhos têm a mania de ser assim paizinhos. Como é que é a vossa relação? Então, nós em pequeninos dávamos, eu não quero dizer extremamente mal, mas brigávamos muitas vezes. E tenho muita pena dos meus pais terem assistido a tantas guerras entre mim e o meu irmão, que às vezes até às refeições, que era um momento onde estávamos os quatro, Uhum. eu e o meu irmão decidíamos por que não apimentar isto e começámos a discutir. Então, o meu irmão depois veio para a Universidade de Évora, o meu irmão estudou em Évora, e aí a relação começou a mudar, porque pronto, ele estava mais distante. Aí conseguimos começar a ter uma relação muito mais saudável. Não é que antes não o fosse, mas sem tanta discussão e falávamos mais. Depois, quando eu entrei para a universidade, senti que o meu irmão foi um pai, porque era aquela coisa: não quero contar aos meus pais, vou contar ao meu irmão. Porque pronto, sempre Portanto, privilegiado começou e a ele haver alguma engenhamente. cumplicidade. Sim, sim.
E agora, ultimamente, somos os dois muito cúmplices um do outro, mas também se passamos muitas horas juntos, aquilo começa a dar para o Começa a torto, dar faísca. faísca, mas falamos todos os dias, e é muito giro porque nós temos um animal de estimação que se chama o Piloto, é um cãozinho que a minha avó deixou cá, porque a minha avó queria muito um cão, e quando a minha avó faleceu ficámos nós com ele. Então agora, às vezes o pretexto é só, nem que seja mandar fotografias do cão, ou vídeos do cão, ou mandar aquilo que seja que a gente pense sobre o cão. E pronto, agora damos muito bem, estamos os dois a viver em Lisboa, mas em pontas separadas, mas mesmo assim agora somos muito cúmplices um do Estás outro. a terminar fisioterapia. Uhum. Porquê fisioterapia? Como é que isso surgiu? E qual é o plano? Então, eu quando era atleta, mas quando era nas camadas jovens, sempre fui uma rapariga de muitas lesões. Eu gostava de ter muita garra, mas depois não percebia que a garra, de às vezes me atirar para o chão, Uhum. podia resultar numa lesão. Então costumava ir aos fisioterapeutas e aquilo engraçava uma área do desporto e aliar assim um pouco à saúde. Só que depois fui crescendo e o meu sonho era a medicina. Eu sou fascinada por tudo o que seja urgências. Para quem me está a ouvir pode pensar, ela é maluca, não sabe aquilo que está a dizer. E é verdade, mas a mim fascina-me Eras daquelas que criar adrenalina. consumia as séries Sim, todas de sim, médicos e de sim, urgências, desde a completamente. anatomia da Grey até Sim. ao serviço de urgência, tudo isso? Consumia aquilo tudo e para mim o meu sonho era ser médica nos cuidados intensivos e ter a adrenalina toda à flor da pele. Eu sempre disse à minha mãe que o meu sonho era andar na FMER. Não sei se alguém tem este sonho, mas eu tenho muito este sonho. Entretanto, candidatei-me para a medicina. Eu candidatei-me naquele ano em que as médias dispararam, Uhum. mas porque não também me candidatar, se entrar entrei, se não entrar, não entrei. Então meti duas opções de medicina, uma em Lisboa e outra na Madeira. E depois logo a seguir veio fisioterapia. Em Lisboa e outra em Setúbal. Também não sei o porquê desta decisão de ter sido primeiro Lisboa e depois Setúbal. E depois a seguir as últimas duas eram em enfermagem. Eis que entrei na minha terceira opção, em fisioterapia, e ao início estava um pouco reticente, não sabia se era aquilo que eu queria para a minha vida, porque eu entrei lá com a ideia: eu vou ser fisioterapeuta do Benfica. Obviamente. Obviamente. Mas depois os anos foram passando, o primeiro ano é muito teórico e o meu segundo ano é mais. Tem já uma vertente mais prática. E houve uma disciplina que me suscitou muito a atenção, que é fisioterapia cardiorrespiratória, nós temos a um e a 2 e aquilo começou-me a suscitar interesse. Eu, se calhar, não é desporto que eu quero na vida. E aquilo, depois nós fomos percebendo que o fisioterapeuta também tem um papel numa equipa de cuidados intensivos, que era o meu sonho ser médica lá. E assim, se não posso ser médica, ao menos que seja uma boa fisioterapeuta, e trabalharei para isso. Então, aquilo foi-me suscitando muito interesse, cuidados intensivos e tudo mais, e tinha um professor que me prendia a torto e a direito àquelas aulas e eu ficava fascinada de tudo o que ele mostrava, a monitorização, tudo, aquilo para mim é um mundo. E pronto, eu disse à minha mãe, agora faço esta licenciatura e o futuro. Gostava muito de tirar medicina, mas depois é muita responsabilidade. Às vezes, quando lido com médicos nos hospitais, é muita responsabilidade. Não sei se eu estava pronta para essa responsabilidade. Também gostava de ir para a AVMER, não sei. Muito honestamente, não sei o que é que vai ser o meu futuro. Acabo a licenciatura e depois vou E tens deixar. 22 anos, estás no quarto ano de Uhum. fisioterapia, Ainda tem muito tempo. haverá ainda tempo para ir tomando as decisões que consideres Uhum. eh, pertinentes Sim, 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 claro. para o teu futuro. Sim, Para já terminas este ano a licenciatura. sim, é verdade. Há a possibilidade de fazer mestrado? Eu gostei muito da área da cardiorrespiratória, mas depois, entretanto, também tive uma professora de neuromuscular que me disse: Margarida, tu vais ter que ir estagiar comigo para tu saberes o que é esta área. Porque, para contextualizar, a área neuromuscular trata, como diz o nome, condições neuromusculares, que é, por exemplo, pessoas com AVC, Parkinson e tudo mais. E eu só dizia assim: eu, enérgica que sou, não vou ter capacidade ou paciência para tratar um doente AVC, porque ele, primeiro que ele pegue numa caneta, tinha a motricidade fina de recuperar isso, vai ser uma catrefada de tempo. E pronto, depois isso foi surgindo, a minha professora disse: "Tu vais ter que ir estagiar comigo para o meu hospital." E eu só digo assim: "Ah, professora, eu gosto desta área, estudo por estudar, mas não é o que me suscita assim muito interesse." E acho que este ano o meu primeiro estágio foi nessa área, já tinha tido outro nesta área, e eu fiquei completamente maravilhada. E eu só saí de lá e só disse assim: e por que não, se calhar, também tirar um mestrado nesta área, porque é uma área que tem muito interesse, as condições neuromusculares e como é que tudo acontece, porque o nosso cérebro tem muita coisa. E aquilo é um mundo para saber, portanto eu achava muito interessante ir tirar isso.
Mas por outro lado, não era uma coisa que eu gostaria de fazer assim a 100% no futuro. As condições neuromusculares era mais a parte cardiorrespiratória, mas eu vou deixar ir ao sabor do vento porque estou a ver que tenho andado a ser muito surpreendida por os sítios onde passo e é esse o meu plano, continuar a ser surpreendida, depois decidir o que é que fazer, o que fazer no futuro. Portanto, estás sempre aberta Há novas coisas. àquilo que a vida te vai Oferecer. eventualmente suscitando Sim, sim. de novas portas Uhum. que se possam abrir. Está bem. Entretanto, sei que pelo meio fizeste muitas outras coisas, como é normal, Uhum. sei que passaste pelo balé, sei que passaste por um coro, música coral, não foi? Não, era um coro infantil. Era Aquilo um coro infantil, era do género de eh, interpretar músicas. e entre essas coisas todas também, olha, também passaste pela catequese Sim. e também tens uma, enfim, uma história de pertença a uma comunidade paroquial Sim. de reguengos de Monsaraz. Como é que isso foi acontecendo? Então a minha mãe inscreveu-me no meu primeiro ano para a catequese, era, pronto, quase todos os meninos no primeiro ano vão para a catequese. Eu antes ia à missa por ir, com os meus pais ia com os meus pais. Depois também, quando os meus pais não podiam, ia com a minha avó e começava a escrever, tentava apanhar as palavras que me diziam mais. Durante a homilia eu tinha os meus humildes 6 anos, para aí, ou 4 anos, E já tiravas já tirava apontamentos. apontamentos, aquilo era só gatafunhos, mas ia escrevendo, minha avó sentada e eu de joelhos para o banco, a escrever, não sei o quê. Depois, entretanto, comecei a ir para o coro, na Paz de Cristo, ia com uma amiga para o coro, ela vinha cumprimentar, falar aos pais, e eu voltava com ela. Uhum. E depois, pronto, entrei na catequese e a catequese sempre mudei várias vezes de catequista. Depois tinha sido batizada em pequenina com o meu irmão, depois fiz a primeira comunhão, a profissão de fé, recentemente fui crismada, mas a catequese começou a ser por uma coisa muito superficial, mas agora termino agora no grupo de jovens e acho que leva-se para lá temas muito bons e debatemos sobre Hum. temas e acho que é de veras importante debater sobre temas de atualidade com que às vezes nós jovens não sabemos lidar ou que às vezes não ouvimos e não estamos preparados para falar sobre isso. Depois eu também tinha aquela questão de ai, às vezes a missa é uma seca e não sei o que, não gostava muito de ir e depois começámos a ir, eu e a minha mãe começámos a ir a uma aldeia que eu adorava ouvir aquele coro e aquilo começou-me a fascinar. E às vezes só ia mesmo para ouvir as músicas. E às vezes não ouvia mais nada, só ouvia as músicas. E se calhar foi também um bocado um chamamento de ir mais vezes à Eucaristia, fosse por que motivo fosse, e depois aquilo foi Uhum. ganhando assim. E pronto, o meu caminho de fé começou assim desde pequenina, fui batizada, não foi por opção própria, porque foram os meus pais que disseram que ia ser batizada, mas depois, atualmente, agora sou eu que construo, entre aspas, o meu caminho da fé, alicerçada Uhum. em amigos, em família e em tudo mais, mas acho que tem sido este caminho de catequese, de vida que eu tenho feito. Se eu te pedisse para identificar um momento ou uma fase da tua vida ou uma experiência em que de alguma maneira a fé deixou de ser um hábito, Uhum, um ir porque os outros vão, um ir porque a minha família até me levou lá, uhum. para passar a ser algo teu, que vem de dentro e não de fora, saberias localizar? Sim, eu, pronto, fiz convívios fraternos no Natal de 2022 e em 2021 tinha-me falecido o meu animal de estimação, que era muito fofo e adorava aquela gata, o meu melhor amigo e a minha avó. E eu, Tudo muito perto, sim, do um ponto de foi em vista temporal, maio, portanto, muito próximo. outro em junho, outro em julho, Ou seja, respectivamente. uma sucessão de Uma sucessão. perdas. E foi muito duro para mim, porque eu nesse ano entrei na faculdade e senti-me ali um bocadinho desamparada. Ia para o mundo de Lisboa, estou longe da minha mãe, agora já não posso ligar ao meu melhor amigo, já não posso fazer nada. E agora, onde é que eu estou neste mundo? E no Natal de 2022, portanto, correspondeu ao meu segundo ano de faculdade, que é muito puxado, porque Uhum. toda a gente diz que é puxado, mas eu gostei particularmente desse ano. Fui fazer convívios fraternos, já me tinham falado, era para ter ido fazer na altura da pandemia, e eu acho que tudo acontece por acaso. E acho que Deus consegue muito bem meter isto na nossa vida. Não tinha aqui naquela altura porque eu precisava de mais tarde ir. E então eu até esse Natal levava um fardo de palha muito grande, que era todos os dias do mês em que as pessoas faleciam.
eu tinha que me lembrar daquelas pessoas e parecia que era obrigatório ter que me lembrar daquelas pessoas. E aquilo depois era um bocado desgastante também para mim. E eu fui ao convívio fraterno e num dos testemunhos que foi dado, disseram-me, assim, brevemente, que é: nada pertence a nós, tudo pertence a Deus. E isso ali começou a fazer um. Parece que começou a ver ali um revirar das coisas. Eu, porquê é que eu vou ficar chateada de eu ter perdido alguém se tudo o que é meu vai para Deus? Se tudo o que é deste mundo vai para Deus? Isso começou a fazer sentido na minha vida. E se calhar depois percebi que o meu amigo, apesar de jovem que era, já tinha cumprido a sua missão e agora tinha que ir para a casa do pai. A minha avó também estava com problemas oncológicos, também ela tinha que descansar e, portanto, não podia ficar zangada, apesar de gostar muito que ela agora, na minha licenciatura, tivéssemos escrito uma fita ou aquilo que fosse. Não vai ser possível, mas vai lá estar uma fita com o nome dela. Gostava muito disso e a partir desse momento percebi, não, eu não posso estar a viver uma fé, uma falsa fé, porque parece que não estou a acreditar nada daquilo que nos ensinam que é a fé. Então, a partir desse momento, fui procurando eu própria construir autonomamente a minha fé, procurando os meus escapes, ir às Eucaristias. Eu até essa data não tinha ido a nenhuma Eucaristia em Lisboa e já lá tinha ficado alguns fins de semana. Então, encontrei na paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes uma paróquia que também podia pertencer. Vou lá regularmente aos fins de semana. Também frequento semanalmente o CUPAV, que é o centro dos universitários, e a partir daí parece que eu já não ia só por ir, mas porque sentia a sede de ir lá e parar um bocadinho, refletir, porque aquele momento que estou lá é para estar, né? Só por estar, porque sim, porque aquilo faz-me mesmo parar, e acho que foi aí a grande mudança da minha fé. Um hábito só porque sim e do eu quero mesmo ir para me sentir ligada a Deus. E a partir daí foi acontecendo. Aquelas perdas que referiste, o teu melhor amigo, a tua avó, que são naturalmente momentos muito, Uhum, muito dolorosos, sim. acabaram por ser a alavanca para uma nova percepção do que é a fé e do que é a relação com Deus. Completamente. Eu acho que, ainda há pouco tempo comentava isto. Eu acho que Deus não nos quer ver mal, mas Ele dá-nos desafios e depois saibamos nós interpretar aquilo como quisermos. Se nós tivermos aqui um copo com metade com água, cabe a nós ver se está meio cheio, se está meio vazio. E acho que futuramente eu fui percebendo o objetivo daquelas coisas me terem acontecido. Se calhar ou foi para crescer ou para valorizar mais X ou Y coisa, e a partir daí essas perdas foram fazendo crescer a seu modo e acho que foi Hum. mau na altura, mas benéfico, porque agora considero-me que estou mais Acabaram por madura. significar também um amadurecimento Uhum. espiritual, Sim, sim. de alguma maneira. Sim, eu fui procurando também estar mais em contacto e a partir daquele momento em que eu percebi que Deus não estava contra mim, que Deus estava comigo, é aquela questão das pegadas na areia. Por acaso, ultimamente tenho falado muito sobre aquela música, porque se calhar às vezes nós revoltamos-nos sem tentar perceber o que é que está por trás. Então, basicamente, depois vi ali que se calhar tinha sido ele a pegar-me ao colo e não eu a ir sozinha, desamparada, né? Porque às vezes sentimos também desamparados e não vimos os sinais, ou fingimos que não vimos os sinais que ele nos manda. Uhum. Mas pronto, foi assim o grande reviravolta da minha fé, o plot twist O plot twist da fé. da fé, é verdade. Eh, Estás na universidade, és uma jovem de 22 anos. eh, Neste momento, os jovens cristãos na universidade não são propriamente uma maioria, Não. ou pelo menos aqueles que Uhum. o assumem com naturalidade. Como é que vives isso? É fácil? É difícil? É um desafio? É natural? Como é que é ser cristão no meio do mundo académico? Então, eu acho que é um grande desafio, porque nem toda a gente compreende. Mas acho que tenho tido a sorte de ter amigos meus que compreendem e que me deixam a seu tempo viver, porque às vezes digo assim: não, eu não posso ir aí porque eu vou à missa. E eles: vais à missa? E eu: sim, eu quero ir à missa. Portanto, eu vou sair daqui mais cedo para ir até à missa no Copavo. E depois Uhum. eles interpretam aquilo como quiserem. Ao início fazia-me um bocado de confusão. Eles assim: tu não estás a aproveitar a vida do universitário. Ai, estou. Porque eu preciso daquilo para relaxar.
entre aspas, preciso de ir ter o meu momento. E, e os meus amigos às vezes até perguntam, fazem muitas questões, e às vezes já temos tido debates sobre a fé. E é uma questão bonita. Há pessoal que diz que sou completamente abrasada da cabeça por acreditar em algo que eu nunca vi, mas há outras pessoas que Essa expressão é muito curiosa, completamente abrasada da cabeça. sim, porque pensam assim, mas como é que tu consegues? E é que depois é curioso, porque é que eles às vezes perguntam porque é que eu sou uma pessoa muito feliz. E eu, às vezes acho que a justificação está mesmo tipo na minha fé e de acreditar que, olha, se isto está a acontecer por algum motivo e dormir sobre o assunto é melhor. Mas, curiosamente, há pouco tempo tive um episódio com uma amiga minha. Estavam lá duas amigas em casa que são católicas também. ah, e eu estava a fazer um trabalho. E elas iam a sair de casa e disse assim: Espera, 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 ouve lá a música que eu estou a ouvir, que era aquela do Não Dormirá. E que tinha sido uma delas que me tinha mostrado. E a outra vira-se: Tu estás a ouvir isso enquanto estás a estudar? E eu, claro. E eu acho que depois eles percebem que isto não é uma coisa que eu faço obrigatoriamente e não é dizer eu sou a maior cristã. Não, eu sou uma pequenina cristã que anda aqui neste mundo e vivo a minha fé à minha maneira. Mas depois eles a seu tempo vão compreendendo e também se vão ter que moldando, como eu também me moldo a vários aspectos deles, eles também, se quiserem, realmente moldam-se a este aspecto. E acho que é uma coisa natural, mas é muito difícil ser. Anunciá-lo assim no meio deste mundo, porque parece que a gente às vezes abre a boca e isso não é assim. Pois, como nós somos em minoria, pronto, vou-me calar. E muitas vezes é isto que acontece. Nós às vezes preferimos nos calar em vez de dizer aquilo que nos vai realmente no pensamento, porque somos uma minoria. E acho que isso, a seu tempo, as pessoas também não podemos dizer tu escolhe seguir esta fé porque sim. Acho que as pessoas têm que sentir de dentro e acho que isso assim é que é bonito a gente também conseguir mover pessoas para esses caminhos. Há bocadinho referias isso da música que Uhum. escutas, inclusivamente enquanto estudas, e partilhaste comigo que tens muito hábito de ouvir música, música cristã, enfim, Uhum. porque é inclusivamente a tua própria maneira de rezar, que não usas muito, não recorres muito às fórmulas Uhum. tradicionais de oração, mas que a nível da tua vida espiritual a oração se faz muito com a ajuda da música. Uhum. Ah, dirias que é a tua maneira de falar com Deus? Sim, e acho que eu tenho. Se eu agora abrisse aqui o meu telemóvel e mostrasse o YouTube, aquilo ia-me aparecer pá, aí umas 20 playlists de música cristã. Portanto, é mesmo aquilo realmente que eu gosto de ouvir. E ultimamente tenho ouvido dizer que, salvo erro segundo Santo Agostinho, quando se ouve música, reza-se duas vezes. E eu gosto de acreditar nisso porque não é que às vezes rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, seja tempo perdido, porque às vezes também o faço, gostava de fazê-lo mais vezes, mas acho que rezar desta forma me aproxima muito dele, porque eu adoro música cristã, é algo que me deixa mesmo serena e sinto mesmo que às vezes. O curioso é que às vezes estou a fazer as minhas coisas e de repente aparece mesmo aquela música que eu precisava de ouvir, porque se eu estivesse só nas minhas coisas a falar com Deus, parecia que nem ia ter aquela resposta, mas às vezes parece que é aquela música que toca naquele preciso momento que eu Uhum. precisava de ouvir aquela mensagem que tem para me dizer. E curioso, no outro dia vim de Lisboa e deixei-me dormir no caminho. Claramente que meti uma playlist de música católica e as músicas que me apareceram eram todas músicas tipo que eu estava mesmo precisar de ouvir e digo assim, pronto, isto é isto, se calhar é rezar um bocado a dormir, mas pronto, aí ia acordando e eu, olha, esta música é tipo incrível. Portanto, é esta a forma que eu vou arranjando de rezar e tenho procurado fazê-lo muitas vezes durante o Uhum. meu dia a dia. Entretanto, referíamos há bocadinho que tu já fizeste teatro na infância, Uhum. mas não foi só na infância, voltaste a fazer muito recentemente, É verdade. porque tiveste uma experiência que achaste também muito, enfim, muito interpelativa para ti, que Uhum. foi participar numa missão país, que é uma experiência que Uhum. muitos universitários neste momento fazem, um pouco por todo o território nacional, e disseste-me que terminaste há 3 dias. É verdade. Como é que foi? Onde é que estiveste a fazer o quê? E em que é que o teatro aí entrou? Então, entrei na Missão País da ESTCEL, que é a minha faculdade, que é a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa,
E este ano eles fecharam um ciclo, porque normalmente são 3 anos numa localidade assim mencionada, que é. São 3 anos, que é. O último é o envio, depois é o acolhimento, depois é a transformação. Creio que as expressões sejam estas assim, que é acolhimento, transformação e envio. E este ano iniciamos numa nova terra, que é chamada Meia Via, que chama-se Meia Via porque está entre Torres Novas e o entroncamento, que é muito curioso. Nós nem sequer, eu pelo menos não Não sabia da conhecias. existência de tal terra. E fomos para lá dia 1 de fevereiro e fomos muito bem acolhidos. Os nossos chefes deram-nos um forms para preenchermos sobre as nossas preferências, o que é que nós gostaríamos de, a qual comunidade pertencer na missão país. E eu meti o teatro em quarto lugar. O primeiro era a creche, porque eu gostava muito de crianças, mas o teatro era em quarto lugar. E pronto, esta questão da missão é missionar uma aldeia que precise ser missionada, ou que seja do interior, ou que a população necessite de alguém que faça as coisas. Portanto, aquilo tem várias comunidades. Nós restauramos coisas. Há uma comunidade destinada para restaurar coisas, outra para ir para os lares, centros de dia, creches, escolas. Também o porta a porta, que é bater à porta e falar com as pessoas. Depois há a comunidade do teatro. Mas eu meti a creche em primeiro lugar. E no primeiro dia houve uma dinâmica para tentarmos descobrir qual é que era a nossa comunidade. E no dia antes disseram-me assim: meteste o teatro em quarto lugar. Então é porque vais calhar no teatro. E eu, epá, a sério. Mas depois conformei-me com a ideia, que ouvi vários comentários acerca disto. Quando no dia a seguir me dizem, vais para a creche, eu fiquei, ok. Porque já estava convencida que ia para o teatro. Entretanto, já Eu tinhas fiquei mesmo convencido. não fiquei contente. Quer dizer, não fiquei triste, mas não fiquei contente como eu esperava ter ficado de ficar numa primeira opção, porque era a primeira vez que entrava numa primeira opção. Nem na faculdade tinha entrado, agora, entrei na minha primeira opção. Entretanto, estávamos numa atividade com os meninos da catequese e há uma rapariga que diz assim, em alto e bom som, não sei se era para se ouvir ou não, diz assim: como é que ela meteu o teatro em quarta opção e não entrou? E a chefe de teatro estava ao lado, olhou e disse assim: isso é verdade? E eu, é. E meteu o teatro em quarta opção. E não me importava nada de ir, porque já estava familiarizada com a ideia de que possivelmente podia ir para o teatro. E ela diz para o outro chefe: ela era tipo incrivelmente uma Paula, que era uma personagem da Uhum. peça de teatro. E eu assim: quem será a Paula? Pois disseram assim: a gente depois diz de qualquer coisa. À noite, eu fui ter com eles e disse assim: entretanto, já sabem como é que é. Eles assim: tu vais para o teatro. E eu acho que não podia ter maior felicidade de ir para o teatro, porque fazer teatro. É muito servir como Maria, servir em silêncio, porque é um caminho, é uma comunidade em que está durante uma semana a preparar um teatro para a comunidade, enquanto os outros jovens Uhum. que passam na rua, as pessoas conhecem-nos, nós do teatro conheciam-nos porque só sabiam que a gente fazia aquele trajeto para o teatro e voltava. E era muito no segredo, porque ninguém sabe o que é a peça, só as pessoas do teatro é que sabem o que é a peça. E é muito interessante porque ali forma-se, como passamos muito tempo juntos, forma-se um grande grupo. E eu não podia estar mais agradecida, primeiro por ter sido liderada por aqueles dois chefes incríveis, e depois ter-se formado uma família. Nós éramos 7 atores, por assim dizer, que desempenhámos as personagens, e passamos durante aquela semana muito tempo a tentar dedicar o máximo de nós. E aquilo é muito bonito, porque depois nós vimos entre ajuda, pessoas a darem colo porque alguém está a entrar em pânico porque não é capaz de saber as falas todas e porque está a ver que aquilo não é para ele. Depois vermos confiança, tipo um olhar de confiança, tipo tu és capaz, e depois dar a liberdade de se correr mal, agarra-te ao improviso. E isso aconteceu. Houve uma altura que eu já não sabia as falas, estava-me a tentar dizer as falas e eu, pois, comecei a dizer pois, e pronto, aquilo lá pois se deu. Mas foi muito giro servir aquela comunidade a fazer teatro, e a história que era muito bonita. Foi muito bom porque nós vimos o resultado, o nosso resultado, ali naquela hora e 40, e depois no final levantou-se, nós enchemos aquele auditório todo e as pessoas a levantarem-se, a baterem palmas, umas a chorarem, nós a chorarmos, e tipo, Foi intenso. estava concretizado, porque foi uma semana muito intensa, nós dormimos muito pouco, mas é o que eu ouvia nos convívios fraternos, cansarmos-nos por ele. Não é cansar, acho que é entregar a nossa vida por um bem maior. E acho que depois, no final daquilo tudo, ouvir elogios a dizer, eu sair do teatro e ouvir dizer assim: você que era a menina Paula, não era? Eu, sim, eu era a Paula. Ai, a menina dava para uma boa atriz, olha.
não sei se o futuro. Quem sabe? Quem Quem sabe, sabe se se não, além de fisioterapeuta também posso ser podes atriz. ser atriz. Mas foi muito bom. Acho que é uma Há missão muito há interna. muitas formas de articular as diferentes É verdade. capacidades. E nós havíamos, por exemplo, na missão nesse dia, porque curiosamente o tema era põe os teus dons a render. E enquanto ali a gente ainda não tinha posto nada a render, porque estávamos só em ensaios, ali naquele momento foi: este tempo é vosso, Uhum. façam-nos render. E eu senti mesmo que aquele grupo conseguiu superar as expectativas. Este tipo de experiências que havia em Missão País Uhum. trata-se de levar um grupo de jovens universitários para uma povoação Uhum. e durante 8 dias terem diferentes atividades, vão Sim. contactando com a população, convidando Uhum. para encontros, propondo atividades conjuntas. Mas a ideia é muito pôr os jovens universitários em contacto Com as comunidades. com as comunidades locais. Não é? No fim, quem é que achas que ganha mais? A Nós, comunidade completamente. que vos recebe ou os jovens que vão lá? Nós, completamente, porque normalmente há pouco lia no Instagram uma frase de uma amiga minha a dizer assim: eu fui missionária, mas eu é que fui missionada. E é curiosa esta frase porque nós vamos lá dar, mas nós recebemos em dobro, em triplo, e nós ficamos assim, mas eu não fiz Uhum, nada para estar a uhum, receber isto. Eu tinha pessoal que chegava às refeições e dizia assim: eu hoje tive 1 hora e meia a falar com uma senhora que nos abriu a porta da sua casa e tinha lá bolinhos e a gente ficou a falar com ela. E como é que nós conseguimos devolver isto? Nós só fomos lá ouvir, tipo, dar um pouco de nós, ouvir, ser ouvido para aquela pessoa que há muito tempo que não tinha ninguém na sua casa. E depois uhum. nós é que recebemos tudo. E ver a alegria daquela a comunidade, eu acho que reconforta muito, porque pronto, é uma nova aventura, é uma nova comunidade, nós não sabemos o que é que nos espera, mas as pessoas abriram-nos completamente a porta das suas casas e acho que não fomos só nós que abrimos o nosso coração, mas também elas para aquilo dar o efeito que deu. E no Uhum. final tivemos as senhoras idosas todas a despedirem-se de nós do autocarro, todas a chorar e a gente assim, pronto, também vamos ter que chorar um bocadinho, mas pronto, foi às São vezes dias intensos, portanto. muito intensos, mas é muito gratificante depois percebermos que nós estamos para onde voltamos e eles, "Ah, que bom." E é isso que é importante, também ter, também ver que fazemos Uhum. falta. Acho que nós jovens fazemos muita falta no mundo, ainda principalmente em aldeias do interior ou que não têm tanta possibilidade de chegar a grandes sítios, por exemplo, a Lisboa ou assim, sítios tudo Uhum. mais. Se pessoas que estão sozinhas em casa e que precisam, nem que seja de um olhar ou de um bom dia, que já não ouvem há não sei quanto acho que isso faz muito a diferença. Rejuvenesce-os. Sim. E nós vimos isso naquelas pessoas. Margarida, qual dirias que é a tua principal qualidade? Ou característica? Então, depois de tudo o que eu aqui falei, eu acho que A conversa já dá para intuir algumas, mas eh, diz lá tu, qual é a tua para além percepção? da energia, que eu acho que é uma coisa que me caracteriza muito bem, porque eu acordo a falar e deito-me a falar. Minha mãe diz que a hora santa é quando eu fecho a porta do quarto e digo boa noite e que ela não me ouve mais até ao dia seguinte. Mas pronto, eu sou uma tagarela de excelência, mas eu acho que todo este caminho da fé, uma qualidade que eu acho que é importante e acho que nós a pouco e pouco, quando vamos crescendo, temos que a ter e acho que é muito importante, que é a relativização das situações, porque é aquela questão do copo. Cabe-me a mim ver o meio cheio ou meio vazio e também cabe-me a mim saber explorar os problemas da forma, não é da forma certa, mas da forma que me perturbem menos. E acho que relativizar é uma qualidade que às vezes tenho a 100% e outras tenho a 0%, mas acho que é uma coisa que me tem feito ser mais feliz. É saber ver, posso não ver o propósito daquela situação naquele momento, mas futuramente sei que vou ver um propósito, algures em alguém, num sinal qualquer. Portanto, é só acreditar. Portanto, essa relativização que referes tem um bocadinho a ver com aquela ideia da frase de Santa Teresa: nada te turbe, Uhum, nada te espante, uhum, só Deus basta. sim. Eu acho que é Portanto, a viver. fé dá-nos esta serenidade para, enfim, colocarmos as coisas em perspectiva. Uhum. Hum, Mas isto nem hum, incapacita que às vezes não tenha os meus momentos de quase que estou Obviamente. a ter ataques de ansiedade, não digo, mas quase a pensar que é o fim do mundo porque não consigo fazer, porque aquilo não está a ter o efeito que eu estou a querer. Isso também me acontece, não sou uma pessoa completamente feliz, mas faço sempre por ter um sorriso para as pessoas
E às vezes também apanham com respostas tortas minhas, e é verdade, e peço desculpa a todas as pessoas que é assim. Mas acho que às vezes a minha explosividade e espontaneidade acaba por às vezes não ser capaz de filtrar aquilo que eu quero dizer. Portanto, aquilo sai só e Então, de vez em pronto. quando sai uma torrente, Sim, sai uma mas as torrente pessoas às vezes nem ficam sempre ordenada. é verdade. E depois às vezes acabo por magoar as pessoas, mas eu depois, a seu tempo, tento reconhecer e também pedir desculpa e também tentar explicar que a Margarida é assim um mini furacão que às vezes não se sabe controlar. Portanto, E que, consideras-te um bocadinho impulsiva. sim, às vezes, como falo Ou como muito, se diz popularmente, tens o coração ao pé da boca. sim, às vezes, às vezes é muito isso. Às vezes quero, ainda há pergunta não que vou já estou a responder. Uhum. Portanto, às vezes é isso que me faz mal em certos contextos. Sei que em Reguengos, na paróquia, continuas a fazer parte do grupo de jovens. Uhum. O que é que vais lá levar e o que é que vais lá buscar? Eu acho que o nosso grupo de jovens é um grupo. Primeiro temos diferenças de idades entre o mais velho e o mais novo, com diferenças à volta dos 5 6 7 anos. E nós formámos este grupo com o propósito de. Pronto, temos o grupo de jovens e nascer aquela catequese do 12º ano, pronto, e tínhamos que ir lá. E o padre Manuel Zé decidiu para a gente fazer um grupo de jovens. E aquele grupo de jovens foi crescendo, crescendo, crescendo. E depois a gente tornou-se um grupo para ir às jornadas. E foi muito bonito, nós Hum. conseguimos levar, já não sei quantos foi, mas levámos quase um autocarro cheio para as jornadas e foi muito bom. E aquele grupo, ultimamente, eu não tenho ido, porque pronto, tenho passado muitos fins de semana em Lisboa, mas tem-se levado para lá temas que às vezes, e dúvidas que nós temos, que às vezes não sabemos lidar com elas, e acho que às vezes, se a gente verbalizar e se alguém ouvir, parece que aquilo depois acaba por ganhar outro sentido, ou alguém dizer algo acerca das nossas dúvidas ou de certos temas. E às vezes eu vou lá buscar só um bocadinho do sabor a casa, porque em Lisboa, pronto, não tenho essa oportunidade. Agora, se calhar com a Missão País e com o pessoal que conhece da Missão País em Lisboa, vou ter essa oportunidade, mas às vezes não tenho a oportunidade de ter um grupo que eu sei que é um grupo que é meu e que eu pertenço lá e de poder lá Com quem ser estás à vontade, com em quem quem estou. podes confiar, com quem podes partilhar aquilo que estás a E em viver. Lisboa, às vezes, é um bocado, não é solitário, um bocado sozinho este caminho, de eu estar, pronto, vou eu à missa, às vezes levo algumas amigas, mas outras vezes ali sei que tenho um grupo e que ali se fala de tudo e mais alguma coisa, e é muito benéfico. Margarida, terminamos o nosso tempo. Ahm, Convidamos sempre quem conversa connosco a que nos deixe uma música. Que música escolheste e É, porquê? é o Mais Alá, traduzido para português é Mais Além, e foi uma música que ganhou um grande palco nos meus últimos dias nesta missão, porque é ir além dos nossos medos e das nossas inseguranças que eu acho que nós conseguimos sair vitoriosos na nossa vida e sermos felizes também, ultrapassando os nossos riscos, sair da nossa zona de conforto, porque acho que é isso, daí de onde vem a nossa grande felicidade, é sentirmos capazes de fazer algo a que não estamos habituados, sempre confiando em Deus e que Ele vai lá estar, nem que seja para nos dar a mão ou pegar ao colo. Margarida Medeiros, muito obrigado por teres estado connosco. Terminamos então com essa proposta musical que nos vai Obrigada, eu. acompanhar no final, mais além. Obrigado. Muito obrigada. Dos meus medos mais além da minha insegurança, quero dar-te uma resposta.